Olha, o Eurico Miranda, pra mim, ele foi tem gente que fala que foi um mal necessário. Eu acho que ele foi só um mal no Vasco. Ah, que não, mas ele deu os maiores títulos do Vasco. Cara, ficasse sem os maiores títulos, mas não passasse as vergonhas que o Vasco vem acumulando em 20 anos. Eu acho melhor ser um Vasco que sempre foi, aquele Vasco que sempre fez bonito aqui, fez mais ou menos ali, mas nunca correu sérios riscos e nunca teve esse tipo de transtorno que tem aí há 20 anos, tá certo? Do que ele pegar, gastar mais do que arrecada e enfiar o pé pelas mãos. Não posso falar que padrão roubou. do futebol brasileiro. Padrão do futebol brasileiro. Alguns anos. Não posso falar e ser leviano. Ah, ele roubou o Vasco, que nem outras pessoas falam. Não sou leviano, não vou acusar porque nunca existiram essas provas. Não é que nem, por exemplo, aí o ladrão que está no governo, que existiram provas, que eles devolveram dinheiro, e a gente sabe que ele realmente roubou. Agora, o Eurico nunca existiu nada, porque também no futebol não se investiga nada disso. É outra falha do nosso sistema, né? O futebol fica sempre isento de tudo, é o isentão, né? Então, é o pão e circo, né? É o pão e circo. Então, o que acontece? O Eurico Miranda, pra mim, ele ferrou o Vasco. E aí, o Augusto Melo, ele foi o bode expiatório pra mim no Corinthians hoje. O Corinthians pode virar um Vasco da Gama? Você acha que pode acontecer isso com ele? Por quê? Porque, olha, a Vaidbet ameaça sair e ainda pedir 30 milhões de indenização. Qual a empresa, e aí não é só no segmento da Vaidbet, porque existe uma empresa fantasma no outro governo do Corinthians, do William Monteiro Alves, família Monteiro Alves, que ganhou o estádio, o pai dele ganhou o estádio do Lula. Ele adora o Lula. Ele demitiu um cara aqui dentro do Corinthians porque era Bolsonaro logo que ele assumiu o Corinthians. Vamos lembrar disso, senhores. E aí, a gente vê que o Corinthians tá num marasmo, assim, de coisas obscuras demais, né? Será que o Corinthians cai esse ano? Será que o Corinthians pode realmente virar um Vasco da Gama? Vamos pensar da seguinte maneira. O futebol, historicamente, vive de manchete. Claro, sim. Vai vir... Olha o Jornal dos Esportes. Vai vir o Messi, vai vir o Cristiano Ronaldo. No início do mandato do atual presidente do Corinthians, ele falou que ia pegar o Gabigol. Sim. Né? Então, assim, só que a gente já sabia, todo mundo, da onde que vem o dinheiro para pagar o Gabigol? O Gabigol ganha, sei lá, 1,5 milhão no Flamengo, sei lá, e o maior salário do Corinthians acho que é 800, 900, 1 milhão, ou seja, já vai ganhar mais, enfim. Se ele vai virar o Vasco, a gente tem que fazer a pergunta, o que é o Vasco? Para poder entender o que pode vir a ser o Corinthians. O Vasco hoje tem a dívida do Corinthians? Não. O Vasco hoje tem um estádio que minimamente cabe torcedor para dar renda? Tem. Deve estádio? Não. Então, se você for parar para pensar, vamos falar hoje. O Corinthians já tá pior que o Vasco? Já tá pior do que o Vasco. Você tá falando financeiramente. Não, de tudo. Até porque o Corinthians está, acho que se eu não me engano, eu não vi a tabela esses últimos dias. Não, é um ponto a menos que o Vasco. Então, tá atrás do Vasco, tem mais dívida. Você desportivamente está atrás. Desportivamente está atrás, financeiramente está atrás. O problema do Vasco que eu vejo foi, e aí a gente não tem provas, a gente não tem como dizer o que é, a gente só acha, aí é achismo, como foi feito a tal da venda do Vasco para a SAF, que é uma SAF que não ganha nada em lugar nenhum do mundo. Né? Tá falência, já tá dissolvendo. Já está falência, tá sendo investigada também nos Estados Unidos. Sim. Ou seja, como se chegou a essa SAF é o problema. Que poderia não ter sido a SAF e poderia ter sido feito coisas tipo o Flamengo fez 12 anos atrás. Aperta o circo. O Marcos, eu respeito, obviamente, sua história, sua opinião e tal, e, obviamente, o nosso entrevistado, o entrevistado, Daniel, é você. Mas eu sinto mó cheiro de golpe nessa SAF. Sabe por quê? Eu não falei que sim. Há rumores que os caras eram traficantes no passado. Não, eu diria o seguinte, olha só. Presidente do Vasco... Pedrinho? Não. O anterior. Esse aí, Jorge Salgado. Meu Deus. Ele é um cara... Eu tava pensando, essas teorias da conspiração... Então, ele é um cara de mercado. O cara de mercado é um cara que vive de mercado, de empresas e tal. Ele vende um clube para alguém que tem severas dificuldades financeiras, porque essa pessoa bota X capital que dá ao Vasco uma respirada. Depois eu vou pra justiça e tiro o cara porque o cara não honrou um contrato. E o Pedrinho fez esse movimento agora. Tirou liminarmente. O dinheiro que a SAF já colocou. Se essa empresa tá quebrada, ela vai ter que vender o Vasco pra alguém. Só que o Vasco já se capitalizou. Já sentou no banco, no dinheiro. Talvez seja uma alucinação da minha cabeça, mas os caras de mercado fazem esse tipo de coisa. Compra empresa falida, de repente
Exatamente. Foi a oportunidade que se viu de tomar um dinheiro de um malandro. Deixa eu falar do patrocinador, senhores. E aí eu quero falar do meu amigo Carlos, que tem a Celebridade Motopeças e Borracharia. Celebridade Motopeças e Borracharia, se você é aqui do Rio de Janeiro, corre na região central do Rio de Janeiro, no Rio Comprido, na rua Aristides Lobo, 219, tá certo? O Carlos vai fazer pressão pra você, se você falar que assistiu aqui no canal Daniel Dias. Valeu?